Filmes de terror usam as mesmas fórmulas dos últimos 50 anos, mas nessas últimas décadas surgiram alguns personagens. Na verdade, a maioria surgiu nos anos 80, mas surgiram alguns personagens que se tornaram os reis dos filmes de terror. E hoje, para sua diversão, nós vamos falar dos melhores, os 10 melhores vilões de filmes de terror. Norman Bates. Protagonista do livro Psycho, escrito pelo Robert Bloch em 1959, foi adaptado para o cinema pelo rei Alfred Hitchcock no ano seguinte e foi um grande sucesso. O personagem foi inspirado no assassino do Wisconsin, o Ed Gein. Quando criança, ele vivia apenas com a mãe, que era muito abusiva. Ela acreditava que todas as mulheres eram putas, exceto ela. O livro sugere que o relacionamento dos dois era incestuoso. A série também fala um pouquinho disso. Após a morte de seu pai, John Bates, eles viveram isolados e sozinhos, até que a Norma conheceu outra pessoa. Ela conheceu Joe Considine e os dois planejavam se casar. Foi esse cara que sugeriu que eles criassem o hotel, o famoso Bates Motel. Mas o Norman, enciumado, decidiu matar os dois e conseguiu. Com o veneno de rato, ele matou o casal, escreveu uma carta se passando pela Norma, dizendo que havia matado o Joe e a si mesma. Depois de passar alguns anos no sanatório, ele desenvolveu o transtorno dissociativo de identidade, ou seja, existiam momentos que ele pensava que ele era a própria mãe. Mas por que ele fez isso? Ou a mente dele fez isso? Simples, porque ele sentia culpa de ter matado a mãe. E aí uma parte dele se tornava a mãe dele. O Norman herdou a casa e o motel, e foi assim que ele continuou matando suas vítimas. Jason Voorhees, o protagonista dos filmes infinitos de Sexta-feira 13, apareceu pela primeira vez no filme de mesmo nome, em 1980, só que ele era uma criança e quem era a vilã era sua mãe, a senhora Voorhees. Nos filmes seguintes, o Jason viria a matar tantos adolescentes que se tornou praticamente o rei do estilo slasher. Ele já teve tantos filmes, já foi pro espaço, já morreu, já voltou, já enfrentou o Fred Krueger, que parece que nunca vai acabar. E acredite, nunca vai acabar. O cara é o rei do slasher. Fred Krueger, criado pelo rei mesmo dos filmes de terror, Wes Craven, em 1984. O cara era um assassino de crianças que, por causa de um erro técnico da polícia, foi liberado. Perseguidos por uma horda de pais procurando vingança, ele foi queimado vivo no prédio onde ele ainda matava as crianças. Seu corpo morreu, mas seu espírito continuou na cabeça e nos sonhos de alguns adolescentes. Ele virou o demônio dos sonhos. O cara usa uma camiseta vermelha e verde, um chapéu marrom e sua cara completamente desfigurada. Eu nunca senti tanto medo de um personagem de filme de terror como quando eu assisti pela primeira vez A Hora do Pesadelo. Fred Krueger é considerado um dos maiores assassinos de filmes de terror. Além disso, ele sempre está no topo de várias listas, tanto quanto a nossa. A sua origem, contada de forma bem minúscula, foi a seguinte: ele é filho de uma enfermeira. Num dia específico, ela ficou presa por acidente na ala de criminosos insanos, dos piores criminosos daquele hospital. Depois de 2 dias sendo constantemente estuprada, ela saiu quase morta. E grávida da criança que viria a ser o Fred Krueger. Michael Myers, da série de filmes Halloween, A Noite do Pesadelo, foi um garoto que matou a sua irmã e depois de um tempo, é muito complicado, hein? Ele começa a stalkear uma babá, que é a Jamie Lee Curtis. Ele começa a matar os amigos dela um por um, até que foi pego pela polícia, porque levou vários tiros, caiu da sacada e... morreu? Não morreu, essa porra não morre não. Ele esteve em 9 filmes, quadrinhos e games. Como as pessoas gostam de vilões tanto assim, eu não tenho ideia por quê, mas o cara é super famoso. Damien Thorne, o anticristo, a besta. Ele nasceu no 6º dia de junho, às 6 da manhã. Ele foi adotado por um embaixador, cujo filho havia acabado de morrer. O cara substitui o próprio filho morto pelo Damien. Catherine, sua esposa, não sabe que ele não é seu filho de verdade. Quando ela engravida, o Damien começa a causar suicídios nas pessoas e causa até a morte do filho dela que estava para nascer. O cara é um capeta mesmo. E tudo isso porque ele acreditava que precisava estar sempre ao cuidado dos Thorne, por causa da influência política que eles tinham. Assim, quando ele crescesse, sendo o anticristo, ele poderia entrar na política muito facilmente. Ele é protagonista do filme The Omen, de 1976, sendo o maior
filme do ano, o mais rentável do ano. Chuck, o boneco assassino. Só tem estrela nessa lista, né? Filme de 1988. Charles Lee Ray, conhecido também como Estrangulador de Lakeshore, foi um cara que era um serial killer, obviamente, obcecado por voodoo. Um dia ele tá fugindo da polícia e entra numa loja de brinquedos. Ele leva muitos tiros e antes de morrer ele transfere sua alma para um boneco. Sempre tentando retornar para um corpo humano, o cara se tornou uma das maiores estrelas de filmes de terror, tendo diversos filmes e um que tá pra sair. Nossa, tá perto. O Culto do Chuck, o nome do bicho. Chuck se tornou um dos maiores ícones de filmes de terror. Está sempre entre os outros dessa lista. Não poderia faltar. Jack Torrance, o principal antagonista do livro The Shining. Criado pelo Stephen King em 1977, ele apareceu no filme The Shining em 1980, interpretado pelo Jack Nicholson. Jack era um professor cujo alcoolismo custou seu emprego, além também de ser bastante abusivo com seu filho, chegando a quebrar o braço do menino. Ele aceita o emprego no Hotel Overlook para tentar salvar sua família e continuar sóbrio. Filho de um pai também abusivo e alcoólatra, ele acabou sendo coagido pelos fantasmas do hotel a matar sua família. No próximo livro, ele aparece como um fantasma. Hannibal Lecter apareceu pela primeira vez em 1981 no livro Red Dragon. Hannibal é um psicólogo forense e também serial killer canibal. Ele é descrito como sendo mais fino, cara, o cozinheiro gourmet, gosta de arte e também de música. A razão dele ser um serial killer canibal parece ser por causa que, em 1944, na Lituânia, ele foi forçado a assistir à morte de sua irmã e também comer a sua carne. Na mais recente adaptação de Hannibal, do Mads Mikkelsen, ele tá sempre cozinhando e é muito bonito. O personagem foi melhor interpretado pelo Anthony Hopkins no filme O Silêncio dos Inocentes, que se tornou um clássico. E o cara também tá na lista dos melhores serial killers e assassinos e de filmes de terror. Se bem que é mais suspense. Vai cagar, Joxy. Pennywise, o antagonista principal do livro It, do Stephen King, ele costuma matar crianças da cidade de Derry, no Maine. O bicho acorda a cada 27 anos e taca o terror durante dois anos sempre bastante sangrentos e de pessoas que somem. O Pennywise chegou na Terra em um asteroide. Ele ficou hibernando no lugar que viria a ser a cidade de Derry até que os primeiros humanos apareceram, que aí começou o seu ritual. O cara consegue se transformar em qualquer coisa, mas gosta muito de balões, porque é mais fácil, e também se passa despercebido por adultos. Ele também pode se alimentar de adultos, mas não faz muito isso. Ele gosta de perseguir as crianças, porque os seus medos são melhores de personificar. O vilão foi interpretado na minissérie dos anos 90 pelo Tim Curry e agora no filme It, a coisa pelo Bill Skarsgård. Leatherface, também baseado no assassino do Wisconsin, o Ed Gein, o bicho é um dos piores. É muito assustador. É um dos maiores slashers da história do cinema e também o primeiro filme é mas muito sangrento e muito bom, by the way. No primeiro filme, ele trabalhava no açougueiro, comia carne humana junto com a sua família e, claro, gostava de costurar o rosto bonito das mulheres e colocar em seu próprio rosto. Ele também costuma colocar uma máscara diferente para cada situação. A máscara de matar, a máscara da mulher bonita para jantar e etc. É um dos mais assustadores e também terá um novo filme em breve. Essa foi a nossa lista dos maiores e melhores vilões de filmes de terror. Qual o seu maior vilão de filme de terror? Todos eles são assustadores, né? Então é meio difícil escolher. Mas eu acredito que os mais assustadores são sempre aqueles que são mais próximos da realidade. Leatherface não é tão distante, Hannibal também não é distante. Cara, então, eu tenho muito medo de serial killers. Fazer o quê? E é isso, me fale aí nos comentários o seu melhor vilão de filme de terror. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!